que ele hoje está meio... Seu chefe não dá sossego hoje. Oxi, hoje ele também. Vamos lá, 74. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência própria da responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de inédito a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica. No degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do feito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Amigo Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha neste momento, agradecemos a oportunidade de mais um encontro. Agradecemos por termos vencido esses dias de carnaval, da nossa proposta de trabalho, de estudo, mantendo dentro do possível a nossa sanidade. Agradecemos por tudo e rogamos o seu amparo, a sua proteção para o estudo, para as tarefas que vão acontecendo na FEAC nesse momento, os grupos de estudo, e que possamos juntos colocar em prática um pouco daquilo que Paulo traz para nós, que é a nossa orientação, a leitura viva do Evangelho. Agradecemos sempre, Jesus, por tudo e por todos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem para todos. Muito boa noite para quem chegou. Apareceu bastante gente, viu? Viu? Tranquilo para nós. Isso aí, ó. 16 pessoas estão aí nessa quarta de cinzas conectados aí para a gente fazer um bom estudo aí. A gente parou, a gente já começar um bloco aqui do versículo 12 da segunda carta aos Coríntios. E eu observando o que a gente tinha estudado na semana passada, eu acho que, e seguindo a orientação que a Jane falou, que eu estou correndo muito. Não, mentira, não falei isso. Não distorça as minhas palavras. Aí eu fui fazer uma revisão, eu fui fazer um processo de autoconhecimento. Eu fui verificar se a informação era vera. Então eu me deparei com o versículo 9 e 10, e onde que ele fala sobre a morte. Ele fala assim: recebêramos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E no versículo 10 ele volta: foi ele que nos libertou de tal morte, e dela nos libertará. E depois no final ele fala de novo, né? Libertou, nos libertará da morte, que ainda nos libertará da morte. Então eu fiquei, eu fui repassar o estudo e vi que eu não dei muita importância para esse termo da morte aqui. E eu queria só fazer uma revisão, porque é muito importante em alguns termos a gente parar e fazer um raciocínio paulino. Por quê?
várias vezes nós falamos aqui de termos, né? A gente sempre vai repetir aqui a ressurreição, a graça, a salvação, a carne, porque eram termos judaicos e que quando ele nos revela como sociedade aqui do século XXI, isso para nós passa desapercebido e a gente às vezes dá até uma outra interpretação, uma interpretação às vezes tal qual Paulo não deu. E um desses termos aqui é exatamente a morte. A gente viu isso para trás. Então eu puxei um pouquinho do que a gente viu e inseri alguma coisa nova aqui. Porque essa morte que ele está falando aqui não é a morte física. A gente falou isso aqui semana passada. Não é a morte física. A morte do erro, né? Aí que eu quero. Isso. Aí eu quero introduzir um cotermo da morte, que é a morte do caminho do mal. Essa é a morte do caminho do mal. Por quê? Ele deixa bem claro aqui que ele vai nos libertar. Olha só, gente, é muito bacana a gente trazer e a gente fica muito feliz que a doutrina espírita nos coloca muito esse contexto. Porque quando ele fala essa morte, ele está mergulhando, essa morte é o mergulho da nossa consciência no mal. Então, assim, coloque isso entre aspas, por favor. Essa morte é a morte da consciência. Entre aspas, tá? Por quê? Porque a gente mergulhou no mal. Então, olha só, se a gente numa existência, ou em duas, ou em três existências, não sei, a gente faz esse mergulho no mal, muitas vezes a gente vai precisar do dobro, do triplo de existência para poder ressarcir isso aqui. A gente muitas vezes vai precisar de séculos de reparação, de séculos de dor, daquele mergulho que a gente fez no mal. Olha só o que eu vou falar. Ninguém distraído cai no mal. Eu estava distraído, eu vim e fiz isso aqui. Não. Não existe isso. Ninguém em distração cai no mal. Não cai no mal em distração. Nós caímos no mal, no erro, no pecado, que eu vou falar mais disso, por nossa livre responsabilidade, por nosso livre arbítrio. Não existe distração. Por isso, desculpa. Não, pode completar, Joelma. Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Exatamente. Por quê? Porque você não distrai. Então você tem que estar atento. Porque eu posso optar por cair no mal por livre ou espontâneo. Mesmo que alguém, a turma toda chegue aqui e fale assim, gente, vamos fazer isso aqui? Vamos se reunir, vamos roubar uma pessoa? Sou eu que estou incentivando vocês. Aí todo mundo aceita, aí a Joelma vira e fala assim, tá todo mundo aceitando, eu vou aceitar também. Opção. Todo mundo optou por seguir um líder que estava em erro. Então, não foi em distração. E aí eu descobri uma mensagem muito bonita de Emmanuel. Se vocês quiserem anotar aí, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, a mensagem se chama Semeadura. O Caminho, Verdade e Vida, eu abrevio aqui nas minhas anotações de CVV. Então colocou CVV, PVE, né, FV, eu já sei quais as mensagens de Emmanuel. Então aqui, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, Semeadura. Emmanuel fala o seguinte, né? É claro que ele vai falar da semeadura. Então, olha só, eu trouxe só algumas frases para a gente colocar nesse contexto. Ele vai comentar a fala de Jesus tendo sido semeado, o que semeado cresce. Está em Marcos 4,32. E Emmanuel coloca assim, é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte.
tudo que você semeia se multiplica. Olha o que Emmanuel colocou. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte. Olha a morte de Paulo. Olha a morte que Paulo está falando, que é a morte do mal. Tudo que a gente semeia se multiplica, seja bom e seja mal, gente. É livre escolha a semeadura. É livre escolha. Tá? Então, quando nós optamos com o nosso livre-arbítrio, dentro desse livre-arbítrio também vai vir um esforço, vai vir a ação e vai vir um comportamento. A semente do mal, ela se multiplica tanto quanto a semente do bem. É semeadura. Tá? É semeadura. E Emmanuel ainda fala uma última frase aqui, ó. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Olha, tá vendo só? Então, quando Paulo trabalha na morte, ele está trabalhando na morte do mal. Linguagem bíblica, ele está trabalhando na morte do pecado. Ele está trabalhando na morte do pecado. Por quê? Porque o bem é liberdade. O bem é toda uma liberdade suprema. Quem semeia o bem não tem que voltar para sanar nada. Vocês já repararam isso? Quem semeia o bem não tem que ressarcir nada, não tem que sanar nada, não tem que resgatar nada. Por quê? Porque você está no caminho da liberdade, você está no caminho do bem, do amor. Mas quando eu semeio o mal, aí acontece um desvio. Aí eu tenho que voltar e ressarcir. Então Paulo coloca que Jesus nos libertou dessa morte. Nos ofereceu como liberdade, né? É o famoso que nós vimos lá na primeira carta aos Coríntios, a morte adâmica do primeiro Adão. O primeiro, não, porque a gente falou que o primeiro Adão semeou a morte? Tá aí, a morte de Adão. E quando ele vai falar da morte, aí é onde eu quero chegar, toda vez que ele vai falar dessa morte do pecado, ele está falando de quem? De pano de fundo. De quem que ele está falando, gente? Eu acabei de falar aqui. De Adão. De Adão. Ele está falando de Adão. Gênesis capítulo 3. Vocês podem até saber de cabeça. Gênesis capítulo 3 é onde que vai acontecer toda a parafernália lá. Toda a metáfora. Tudo que vai acontecer lá. Então, qual que é a ideia desse capítulo? Né? Que a gente sabe que é uma metáfora. É que o ser humano representado por Adão e Eva, né, que tem a capacidade de reproduzir, ele tem a capacidade de se multiplicar, ele povoa a terra. É a história do ser humano. Então, fica evidente nessa história que o ser humano teve dificuldades de acreditar em Deus. O ser humano teve dificuldades em confiar em Deus. Então, quando surge o símbolo da serpente, ela induz em Eva que Deus não é confiável. Ela induz em Deus, ela induz em Eva que Deus não é confiável. Né? Eva desconfiou. Nossa, será que Deus está falando a verdade para mim? Será que Deus está me traindo? Será que Deus está me enganando? Eva começou a desconfiar de Deus. E aí o que ela faz? Ela passa essa desconfiança para quem? Para Adão. O que acontece, gente? O mal se multiplica. Olha o mal se multiplicando. Antes era um, agora dobrou. São dois. O que acontece? A semente do mal germinou. A semente do mal que foi plantada em Eva germinou e multiplicou. Multiplicou. Antes era um, passou a ser dois. Então, se antes ela colocou a semente da desconfiança, passou ao Adão, o próximo passo, se eu desconfio, eu desobedeço. Eu comecei a desobedecer a Deus, porque eu não confio. Né? A metáfora seria a seguinte: enquanto eles estavam no paraíso, eles não tinham preocupações, eles não precisavam estar atentos
né? Porque estavam sob a guarda de Deus. Uhum. A partir do momento que Eva desconfia de Deus e passa isso para Adão, ele já o mal está implantado e aí o ser humano começa a ter que prestar atenção, né? Porque aí depois vem Caim e Abel, Se multiplica de novo. se multiplica, vai Se por multiplica, se gerações. multiplica, se Mas multiplica. nessa genealogia toda, alguns estiveram atentos e não caíram no mal. E aí eu vou pegar o seu primeiro pensamento foi do paraíso. Eles estavam no paraíso, tinham liberdade e tudo. A partir do momento que você começa a desconfiar e gera desobediência, você se afasta do paraíso. Você se afasta de Deus. Observaram que inferno, céu e paraíso é um estado mental, é um estado espiritual. Por quê? Eu comecei a desconfiar. Ih, eu estou acreditando que a Joelma está falando, não. Aí a Joelma vira e fala assim, é isso. Não, eu não vou obedecer ela, não. Estou desconfiado dela, eu acho que ela está falando mentira. Você está vendo como que é proporcional? E aí, segue o que eu estou falando. A semente da desconfiança gerou desobediência, e aí a desobediência gerou o quê? Desconexão. Eu me desconecto. Eu me desconectei. Totalmente. Adão e Eva se desconectaram de Deus. Por quê? Eles foram se afastando, fizeram o quê? Se desconectaram. Né? Um casamento. Duas pessoas. O cônjuge. Né? Se você está desconfiado do seu cônjuge, o que você faz? Não estou confiando nele. Você começa a fazer o quê? A se afastar, a se desconectar. É igual casamento, gente. Então, quando você não está em conexão com Deus, você perde o paraíso. Você perde a sua tranquilidade. Gente, põe a mão na cabeça agora. Põe a mão na consciência. Quando eu faço alguma coisa errada e depois eu falo assim, errei. Botei a mão na cabeça, o que você está fazendo assim? Você perdeu aquele paraíso que você sabia que era certo. Você ficou incomodado, você ficou intranquilo, você ficou apertado. Você vê como que naquele ponto a gente se desconectou. E aquilo gera pra gente um impasse tão grande que a gente põe a mão na consciência. Naquele ponto eu perdi o paraíso. Eu saí do paraíso. Né? E aí, colocando muito bem o que a Joelma falou, eles geraram 2 filhos. E o que Caim passa a fazer com Abel, gente? Passa a desconfiar do Abel. Ele passa a desconfiar do irmão. Ele passa a fazer o quê? Se desconectar do irmão. E essa desconexão, o que foi? O que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão. O amor dele adoeceu. O amor dele entrou em loucura. Se desconectou e matou o próximo, matou o irmão. E aí, vocês estão observando como que o mal se multiplicou? 1, 2, 4. E para onde Caim foi? Alguém lembra na Bíblia para onde que Caim foi? Qual cidade que Caim foi? Valendo 10 estrelinhas. Ixi, lembro. Ele foi para Nod. A cidade se chama Nod. Opa! Existia uma cidade naquela época, então não era só Adão e Eva. Só que essa cidade também é uma metáfora. Gente, essa cidade é uma cidade de quem não estava no paraíso. É a cidade dos desconectados. Ou seja, existia uma cidade dos desconectados, porque o mal se espalhou, o mal fez uma cidade. Fez uma região umbralina, fez uma região ali, daqueles que estão desconectados. Observaram? E aí é onde que eu quero chegar. Contando essa história toda, dando essa volta toda. Para falar aqui, desconfiança, o que eu falei mais? Desobediência, desconexão é igual a pecado. Isso tudo é igual a pecado. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Tentando fazer o quê?
ampliar a nossa conexão com Deus. Ampliar a nossa conexão com Deus. E aí, qual que é a chave da jogada? Quando Jesus, ele vem e ele vira e fala que Deus é Pai, o que ele está fazendo com qualquer um de nós? O que ele está fazendo com a gente? Ele está colocando uma figura paterna que é importante na nossa família, na nossa sociedade, para poder gerar confiança. A confiança que Adão e Eva perdeu lá atrás, Jesus veio e fala assim, Deus é Pai. Ele não é um vingador. Então o que Jesus está falando? Está abrindo um caminho para poder te gerar conexão com o Pai, com o amor. Ele está fazendo o caminho para você se reconectar com um paraíso que habita dentro da gente mesmo. Olha que bonito que é isso aí. A desconfiança lá atrás, Jesus vem e fala só uma palavra, Abba, Pai, Paizinho, gerando essa conexão. Só que para você fazer essa conexão, nós temos que ser obedientes. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, você percorrer o caminho, é obediência, gente. É obediência. É obediência. A verdade gera o quê? Confiança. Se eu digo a verdade para vocês, eu estou gerando confiança. Essa é a conexão que Jesus está fazendo para nós reconectarmos com Deus. Vocês estão observando que tudo faz sentido? E com Paulo isso dá uma cor muito mais viva. Por isso que Paulo vai falar, e a gente viu isso, o salário do pecado é a morte. O meu salário, quando eu gero desconfiança, desobediência, quando eu erro o caminho, é a morte da minha consciência. Eu me mato. Eu fico inerte. Eu me paraliso. Né? Isso simbolicamente falando, tá, gente? Por favor. Simbolicamente falando, o salário do pecado é a morte. Isso é um sentido muito simbólico. Por isso que a gente, para ler a Bíblia, para ler Paulo, a gente tem que pensar. Porque a gente vai falar tanto do pecado. Então, essa desconfiança que nós tivemos de Deus, isso tudo começou e depois gerou a desobediência. Por isso que Paulo vai colocar sabiamente essa frase, que depois eu achei ela também, que tem tudo a ver com o estudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase significa a reconexão com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou me reconectando com Deus. Eu estou fazendo esse caminho. Estou fazendo esse caminho. Resumindo, o pecado não é cometer um erro. Presta atenção, gente. Isso é importante. O pecado não é cometer um erro. Porque erro a gente comete vários, centenas durante um dia. O pecado é um estilo de vida. O pecado é você percorrer e alimentar esse erro, essa desconexão, essa desconfiança. O pecado é um estilo de vida que vai se tornar o meu modo de ser. Pegaram isso, gente? Pegaram isso? Que isso é importante, porque pecado não é só... Então, quando o Paulo vai falar que a morte desse pecado é a morte do seu estilo de vida, do meu estilo de vida. Esse pecado, para Paulo, é a maneira equivocada de se viver. De se viver. Então, a gente tem uma multidão de erros aí que a gente tem que sanar. Mas a gente vive pecando. Acredito que a gente erra aquilo ali, mas hoje a gente está acertando o nosso caminho. A gente está acertando o nosso caminho. Então, esse estilo de vida, de continuar pecando, é a morte da consciência. Então, existem espíritos que estão nesse estilo de vida em várias, renascendo em várias encarnações. Eu tenho o meu estilo de vida. Qual que é o meu estilo de vida? Eu gosto muito de enganar os outros. Eu gosto de levar vantagem.
Tá vendo como que é? Isso é o estilo de vida. Eu gosto de fazer alguma coisa para tirar dinheiro de todo mundo ilicitamente. Eu gosto de matar os outros. Se a gente comete o erro uma vez, a gente pode se corrigir. Mas e se eu gostar desse erro? Tá vendo? E se eu gostar disso aí? Se aquilo me satisfaz? Vira um hábito. Aquele hábito passa a ser incorporado no meu modo de ser. O meu modo de ser passa a ser esse hábito de pecar. Tem como quebrar isso aí, gente? Tem. Tem. Se reconectar. Reconectar. É fácil? É desafiador. É muito desafiador. Por quê? Porque vai precisar de uma vontade muito forte. Uma vontade muito forte. Muito forte. E nesse livrinho aqui, do Pensamento e Vida, que eu estou voltando a ler, ele tem no capítulo 2, fala sobre a vontade. Sobre a vontade. Capítulo excelente. Excelente. E Emmanuel vai colocar que o gabinete da vontade está acima do desejo, da inteligência e da imaginação. Então, a minha vontade que vai direcionar. Quando a gente fica repetindo o erro, a gente está em inércia. A gente está parado. Então, a vontade que Emmanuel está nos colocando ali no livro Pensamento e Vida é muito mais profundo do que querer. Vontade é ter consistência. Isso é importante. Eu custei para poder eu entender isso. Eu confesso para vocês. Eu demorei muito para entender isso. Mas observando assim, eu gosto muito de esportes, gosto muito de tênis. Eu vejo que uma vez eu vi um tenista que falou assim: não, eu erro, mas eu tenho que ter mais consistência no meu acerto. Eu falei assim, gente, então quanto mais você tem consistência na sua vontade, eu diminuo mais meus erros. Então eu tenho que focar no meu acerto, não é no meu erro. Então essa vontade é ter consistência. É uma vontade propulsora. É o que coloca Emmanuel. Você quer ver uma coisa? Como que vontade é mais profundo que querer? Eu quero, mas eu não faço. Aí eu queria tanta coisa. Eu queria sair hoje de manhã para poder fazer uma corrida. Eu queria voltar a malhar. Eu queria comer menos. Mas não faço. É porque a sua vontade ainda é fraca. É. Lá no livro dos Espíritos. Não é? Isso aí, exatamente isso aí. A vontade, ela é mais forte que o querer. A vontade é determinação, é compromisso. A Deli quer falar, cadê a Deli? Aí. Eu lembrei da passagem de Paulo, né? O desafio é grande mesmo. Quando ele fala que o bem que eu preciso fazer, eu não faço, mas o mal eu ainda faço, né? Excelente, Deli, excelente lembrança. Porque assim, eu ainda não tô com aquela vontade determinante. Eu quero, mas eu não consigo. Né? Inclusive essa mensagem de hoje que colocou, né? Quem quiser vir me seguir, pegue sua cruz e me siga. É essa vontade. Negar a si mesmo é negar o hábito equivocado, gente. Por isso que a gente está falando, o pecado passa a ser parte de quem você é, passa a ser você. Você passa a ser conhecido como uma pessoa que gosta de enganar, que gosta de fofocar, que gosta de fazer intriga. Já viu isso no trabalho? Ah, não vê não, porque ela já vai falar mal de alguém. Quer ver? Você passa a ser aquela pessoa, você incorpora aquilo, você passa a ser conhecido por sobre aquilo ali. E muitas vezes nós não vemos isso. Porque isso passa a ser seu modo de ser. Tá vendo? É igual a Jane falou, não é fácil. Não é fácil. Né? Por isso que Paulo fala com Jesus, a gente tem que ser uma nova criatura. Por quê? Porque a gente tem que abandonar o quê? O nosso velho estilo de vida. O nosso velho estilo de ser.
E essa conexão que você estava falando aí lá no início, lá com Adão, que eles se desconectaram, é a mesma coisa que acontece com os nossos amigos espirituais, quando às vezes em algumas situações a gente acha que eles nos abandonaram. Aí a gente tem que prestar atenção que não foram eles que nos abandonaram. Nós é que nos desconectamos deles. E aí como retornar? Como retornar? Retornando, né? Mudando de atitude, refazendo o que foi feito de errado de cada vez. E reconectando a eles. Exatamente. Através da oração, da transformação, porque eles nunca nos abandonam. Nós é que nos afastamos deles. Exatamente. Com as nossas atitudes. Nós mudamos a nossa sintonia e aí eles não conseguem mais nos influenciar. É isso aí. É só você ver no exemplo do Libertação. A mãe do Gregório, daquele personagem lá, abandonou ele? Não, nunca abandonou ele. Tá aí a Verônica fazendo o livro Sexo Obsessão, que está no finalzinho agora, a mãe do Marquês de Sade. A mãe do Mauro, do padre lá, abandonou ele? Não abandonou ele. O próprio André Luiz, quando perguntou a Clarence por que tanto tempo demorou para poder ir lá socorrer, ele falou, estávamos aqui todos os dias. Todos os dias. Então, a gente está num processo de purificação. E com o passar da nossa história, nós tiramos do cristianismo e principalmente do judaísmo todo o processo de purificação espiritual. E ficamos só com o nosso ritual. A gente gosta de fazer ritual. Mas e o nosso processo de purificação? A gente abandonou isso lá atrás. É isso que Paulo mexe tanto. Por isso que Paulo mexe muito no nosso âmago. Porque ele viveu isso na pele e ele faz essa transparência nas palavras dele. E com o auxílio da doutrina espírita, a gente está voltando a essa essência cristã. A gente está voltando a essa essência dessa mensagem cristã, que é esse processo de purificação. Como eu sei que eu estou quando eu sei que eu estou no processo de renovação? Quando algumas coisas que eu tenho que abrir mão começam a me doer. Se começa a me doer, significa que eu estou no processo de purificação. Eu estou precisando fazer atividade física. O meu cardiologista falou, a minha nutricionista falou, e aí eu acordo cedo, eu entro numa academia, e eu vou, aquilo me pesa, aquilo me dá, aquilo, ai... Isso significa que eu estou no caminho. Se pesa em mim, é que eu estou no caminho. Abrir um tempo na sua agenda, né? Fazer alguma coisa diferente. Nossa, ai, que vontade de sair daqui. Se aquilo está te pesando, mantenha determinação, porque esse é o caminho da purificação. Isso eu estou falando de uma atividade física, alguma coisa física, material. Imagina a moral. Aí eu não vou fofocar, não. Aí a pessoa chega perto de mim, eu tic. Tá vendo? Tá vendo como que é? A gente quer, mas eu não faço. Né, Delisete? O bem que eu quero, eu não estou fazendo. Como diz a nossa Joana, quando a gente se resolve a nos transformar, aí que os desafios aparecem mesmo, né? Eu decido não fazer fofoca, aparece logo alguém para querer fofocar. Se eu decido não beber, aparece logo alguém para me oferecer. É assim mesmo. Tá vendo como é uma coisa mais profunda? Né? O querer e a vontade, assim como a ação. A ação é o que você faz. Atitude é a sua postura. Atitude é o que você adota. Ação é você se mover. É dinamismo. Você pode ter uma atitude arrogante parado. Mas você não fez ação nenhuma. Você teve uma atitude arrogante. Né? Ação é agir. Atitude é uma postura interna, sua. É um comportamento seu. Né? Só terminando aqui, eu acabei fazendo uma introdução muito grande disso aí, além do que eu estava imaginando fazer, mas enfim. Existe uma outra, só para finalizar aqui, uma outra mensagem de Emmanuel, ela está no Vinha de Luz, capítulo
capítulo 113, chamado A Fuga. Capítulo 113, Vinha de Luz, A Fuga. Emmanuel fala o seguinte, olha só. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidiante e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Olha o que Emmanuel fala aqui. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, porque o seu primeiro modo de ser é a luz. É espírito de luz. O seu segundo modo de ser é a atitude que você está afastado. É a atitude de desconexão. Por isso que pecado não é simples tropeço. Eu fui ali, errei, peguei um troco errado, fui lá e devolvi. Pecado não é isso. Você vai lá e conserta, você pede desculpa, você refaz, você pede perdão. O pecado é você fazer e gostar. O pecado é você fazer e se manter permanente no erro indefinidamente. erro e pronto. Aí você se desconecta. Você não lembra de Deus, você não lembra de amigos, você não lembra do amor, você não lembra de nada. Você é só você. O que importa é só você. Numa quadrilha de bandidos, alguém confia um no outro? Você já viu vários filmes aí de quadrilha de bandidos? Sempre no final tem um que, passa a perna em todo mundo. Numa quadrilha de bandidos, alguém confia um no outro? Não. Cada um está pensando em si mesmo. Por quê? É a desconexão. Eu não confio em você porque eu não confio em mim. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Eu faria isso aí. Então vira um autocompulsivo. Por isso que o Emmanuel vai falar que é um segundo modo de ser. É uma pessoa viciada. É uma pessoa viciada no mal, viciada em droga, viciada na desobediência. Então fica repetitivo, entendeu? É estagnação. É o charco, é a água parada. Eu volto várias vezes para poder refazer aquilo ali, eu não consigo. E aí Emmanuel, ainda nessa mensagem, ele fala o seguinte, olha só. Finalizando aqui, tá, gente? Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Olha a vontade determinante aqui. Raramente a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Disciplina. Olha, eu vou acordar cedo, vou me inscrever, eu vou. Disciplina. Disciplina. É um bom hábito. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas depende de cada um de nós. Por isso que, voltando para Paulo, Jesus quer que a gente morra desse pecado. Porque a vida é fluir, ela é dinâmica, ela é movimento. Ficar viciado no erro, no pecado, é letargia, é água parada, é água do charco. É um ato de desobediência. Ficar no mesmo lugar, ali parado, ali, naquela vidinha ali, você desconecta do grande mar e vira uma pocinha de água parada. É isso aí. Por isso que você tem que colocar muita disciplina. Por isso que tem que entrar com uma vontade determinante. Não é só querer, por isso que os espíritos falam que é vontade, não é só querer. Querer, eu quero um monte de coisa. Eu tenho vontade. Depende de cada um de nós, né? Então, finalizando, essa é a morte de Paulo, essa é a morte da desobediência. Por isso que Jesus coloca a figura de Deus como um pai, para nós verificarmos que ele é um ser confiável, que nele eu posso depositar minhas aflições, que ele posso depositar minhas esperanças, porque vai vir. Porque vai vir. Viu como que tudo se liga? Tudo faz um elo de ligação? Quando a gente fala de Jesus,
de Paulo e da doutrina espírita? A gente faz uma tríade e tudo se fecha. O dizer dos espíritos da vontade, Emmanuel colocando aqui, tudo fecha. Minha introdução ficou muito grande, gente. Foi uma introdução maior que eu esperava. Mas foi muito bom. Eu gostei. Não tem problema ter sido grande, não. Tranquilo para vocês? Tranquilo. E tudo isso que você falou, você vai abordar, você vai precisar de tudo isso aí no versículo 12, quando ele fala aí da maneira da consciência, a maneira dele agir, que ele tem a consciência limpa, que ele age com santidade, sinceridade. Tudo que você falou serviu como introdução para esse versículo 12. Porque quando eu tenho a minha consciência tranquila, eu preciso dar parecer para alguém? Eu não preciso dar parecer para alguém. Eu estou com a consciência tranquila. É desafiador. Ainda hoje eu estava lendo uma história aqui do Humberto de Campos, de uma determinada pessoa que foi procurar Jesus. Ele pergunta: mas eu mesmo fazendo certo, e se uma pessoa me difamar? Se uma pessoa me prender, eu fazendo as coisas certas? Aí Jesus fala assim: perdoa e trabalha. É fácil, gente? Não é. Quando saiu na revista Manchete, parece, uma reportagem difamando o Chico, falando coisas horríveis do Chico, e o Chico se abalou muito com isso, ficou muito chateado. E Emmanuel aparece para ele e pergunta: o que aconteceu? Aí ele fala: você não viu o que os repórteres colocaram lá na revista, naquela reportagem? Deturparam tudo, trocaram tudo. Aí o Emmanuel fala para ele assim: mas tudo que está escrito lá é verdade? O Chico: não, claro que não. Eu falei: então você está preocupado por quê? Pega aí na enxada e continua o trabalho. Continua o seu trabalho e não se preocupa com o que está escrito lá. Se não é verdade, se a sua consciência está limpa, você não tem que se preocupar. Uhum. Então, é fácil. Foi fácil para o Chico não dar ouvidos, não querer um minuto de defesa, uma reportagem para se defender? Com certeza não foi fácil. Joana de Anjos também falou algo parecido para o Divaldo. Se eu não me recordo, também Joana falou algo parecido numa briga que teve, alguma coisa envolvendo até o movimento espírita aí. Não sei dizer exatamente o caso, mas ela falou algo bem parecido isso também, né? Voltemos então aqui, gente, versículo 12 da segunda carta aos Coríntios, né? De acordo com a Bíblia de Jerusalém, é um título que os incidentes passados, né, porque Paulo modificou os planos de viagem, e ele vem falando aqui, ó: o nosso motivo de ufania é esse testemunho da nossa consciência. Comportamo-nos no mundo, e mais particularmente em relação a vós, com simplicidade e a pureza que vem de Deus, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui o passo dele. Testemunha da nossa consciência, da consciência dele. Ele está defendendo a conduta dele, do ministério dele diante dos coríntios. Isso. Ufania, gente, é condição ou estado de espírito de quem se regozija. Motivo de alegria, de prazer, de orgulho, tá? Então, o motivo da nossa alegria é o testemunho da nossa consciência. Eu estou me comportando no mundo, até em relação a vocês, da comunidade de Corinto, com simplicidade. Então, sim, eu não estou devendo nada para a minha consciência. Não estou devendo nada. Por quê? Gente, Paulo, ele está se defendendo de algumas acusações, mas para frente vai ficar mais claro e eu vou falar sobre a carta severa, tá? Agora não. E tem Emmanuel, acho que tem 2 Emmanuels aí, confere, gente. Tem 2 Emmanuels. Tem 2 Emmanuels nesse versículo aí, tá? Um é o Caminho, Verdade e Vida, 119, chamado Glória Cristã, que é uma excelente mensagem, tem tudo a ver com a gente falou aqui, tá? Que é achar o caminho para Deus, achar o caminho da consciência tranquila, que
que é o que Paulo está comentando aqui. Eu marquei algumas frases aqui, mas vou deixar vocês falarem também. Então, o que eu marquei aqui é o parágrafo 1, 2, 3, 4. Num plano que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. É aquilo que a gente estava falando, né? A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos, né? E é o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Então, assim, o que a gente considera glória aqui? É a pessoa que fica milionária, não importa se ela ficou milionária na trapaça, na injustiça. A glória é que ele está milionário. Então, aos olhos de Deus. E sabe até a custa de quê, né? A custa de quê? A custa de quê? Né? E aí, se você abre mão de um mérito, de uma riqueza mundana a favor de uma atitude correta, aos olhos do mundo você é tolo. Ser cristão é andar na contramão desse mundo aí hoje em dia. É isso que ele fala aqui, ó. É o inverso. Ele fala que é o inverso dos triunfos mundanos. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Isso é lindo também. Isso aqui dá uma outra introdução de um outro estudo, tá? Esse tabernáculo do Cristo vivo aqui. Mas eu não vou falar agora, não. Fala não, senão você pega não, esse já é um outro estudo já. 15 minutos. Mas é bem isso aí. É a glória mundana. E ser cristão é justamente agir na contramão disso. A outra mensagem de Emmanuel também nesse tema aí, que é o Palavras de Vida Eterna, que é até o nosso livro de mensagem, né? A mensagem 155, lá no finalzinho dele, Paz em Nós. Palavras de Vida Eterna, 155, Paz em Nós. É mais ou menos nesse tema que o Emmanuel está trabalhando. A consciência, andar na contramão, ser cristão é andar na contramão dos valores atuais. Tá? E a última frase aí, ó, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós, ou seja, a paz da consciência. Você poder deitar a sua cabeça no travesseiro à noite, fazer aquela análise que Santo Agostinho nos manda fazer e dormir com a consciência tranquila. É verdade, gente. Quem nunca perdeu uma noite de sono que atira a primeira pedra de uma consciência intranquila. Por causa de alguma atitude tomada, né, que errou o alvo. E como que a gente fica? A gente fica e não se perdoa, e aquilo remói dentro da gente, a barriga dói, a consciência pesa. Gente. É isso mesmo. Gente. E a gente falando tanto de consciência, a gente não pode deixar de citar a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus, a resposta na consciência. Aí o itemzinho A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Pois é. Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente finge que esquece. É o processo de afastamento, é o processo de desconexão com Deus. É exatamente isso aí. O que é lembrar? Muitas vezes a dor é uma exímia tutora que nos faz lembrar. Vamos precisar disso. Nós estamos no mundo de provas e expiações. É isso aí. Mas voltando aqui para o versículo, então a gente começa a perceber, nesse versículo 12, no dizer de Paulo, o tom das acusações que os coríntios estavam fazendo contra Paulo. E as calúnias que ele estava fazendo dele lá, que estava tentando sujar ele. Ele estava sendo vítima, né? Estava sendo vítima, até. Né? Então, assim, alguns deveriam estar dizendo que Paulo tinha segundas intenções, que Paulo tinha algumas atitudes obscuras, né?
Então a resposta de Paulo, vocês verificaram aqui, ele está atirando a consciência. Ele está falando que não tem problema na consciência dele. Ele está falando do testemunho da consciência. Né? Ele está em paz com ele. Ele está falando da sua honestidade. Ele está falando da paz. Então assim, ele vê aqui, ó, simplicidade e pureza que vem de Deus. Não é sabedoria carnal. Vem de Deus. É consciência. Simplicidade e pureza que vem de Deus. Não é sabedoria carnal. Essa mensagem que você acabou de ler aí, eu continuei lendo aqui, ela é bem profunda em relação ao Paulo mesmo, né? Porque ela são as críticas destrutivas que eles estão colocando para Paulo. Que ele está lá cultivando a bondade e eles afirmam-te idiota. Mostras paciência e imaginam-te poltrão. Praticas a umidade e apontam-te tolo. Exerces brandura, julgam-te e por aí vai. Confias e dizem fanático. Cumpre obrigações e há quem zombem de ti. É exatamente, ele quer demonstrar o comportamento cristão e eles estão fazendo o inverso. E Paulo... Né, igual a outra mensagem. Essas qualidades aí, descritas aí nessa mensagem, a gente lembra lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, onde ele fala que uma das qualidades do homem de bem é a honestidade, a sinceridade, a pureza de intenções e a confiança em Deus. Então, é justamente isso aí que Paulo está descrevendo e que essa mensagem está falando das coisas contrárias, né? E é bacana porque você vai ver e falar assim, pô, Cid, você acabou de falar que quem está com consciência tranquila não precisa se defender. E Paulo está se defendendo. Paulo está em paz com ele, está tranquilo, ele está falando da atitude que ele tem. Só que, exatamente, o ataque de Paulo é um ataque ao Evangelho do Cristo. Por quê? Ele não está colocando só em dúvida Paulo, mas está colocando o que Paulo está pregando. A gente vai ver mais para frente que ele vai falar de outro evangelho. Então, sim, por si só, ele toma pedrada. Mas ele está sendo deturpada a mensagem do Cristo. Então, ele tem que entrar para defender o comportamento, para defender que ele está de consciência, para defender o evangelho do Cristo. Não é por si só. Tanto é que você lê o Paulo Estevão, você vai ver quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele tomou pedrada. Ele está lá. Mas aqui é o Evangelho do Cristo. E ele precisava falar alguma coisa, porque a atitude de Paulo, ele ainda fala aqui, mais particularmente em relação à voz. Então, especialmente para com os coríntios, ele tinha essa atenção. Uma igreja que ele fundou. Exatamente. Que era do coração dele, gente. É só você ver lá em Paulo Estevão o carinho que ele tinha para aquela igreja. Ele era mais cuidadoso, mais sincero ainda com essa igreja. Dava vozes diretas na igreja de Corinto, gente. Fenômenos mediúnicos diretos na igreja de Corinto. Mais um pouquinho? Vamos lá. Com efeito, nada há em nossas cartas a não ser o que nelas ledes e compreendeis. Espero que compreendereis plenamente. Só um instante. Pode. Vamos voltar só um minuto. Essa sabedoria carnal, o que especificamente seria essa sabedoria carnal? Essa sabedoria não vem deles. Não é uma sabedoria humana. É uma sabedoria divina. É por isso que ele está com a consciência tranquila. Porque o que ele está fazendo está conforme as leis de Deus, não conforme as leis humanas, não conforme a sabedoria humana, não conforme a sabedoria carnal. Entendeu? E a pureza que vem de Deus, isso. Não com a sabedoria carnal. Isso aí. Mas pela graça de Deus. Isso aí. Entendeu, Jane? Não. Ele não está conforme, ele não está ali para agradar a carne, ele não está ali para agradar o ser humano. Então, essa sabedoria carnal seria o quê? Ele agir de forma... Para agradar eles. Para os coríntios. Isso. Ele não está ali para agradar eles, ele está ali conforme a sabedoria divina, conforme as leis de Deus, conforme ele aprendeu do evangelho vivo do Cristo. Ele não está ali para poder
não fazer dialogar, mas fazer concessões divinas. Eu faço. Não, pode deixar, eu faço um pouco menos, eu falo um pouco Porque menos. os filósofos, os rabinos daquele povo se preocupavam muito com isso, né? Em agradar ali fazer aquela retórica, Sim, todo aquele isso. discurso. Mas né? então ele não estava ali para poder agradar. Ele não. Entendeu? Então o intuito é esse aí. Aqui ele está falando do comportamento dele, que ele se comportava de acordo com as leis divinas e não com as leis humanas. Comportamento dele. Comportamento, isso aí. Exatamente isso aí. Aqui no versículo 13, com efeito nas nossas casas, que ledes como espero que compreendes plenamente, assim como nós compreendestes. Como nos compreendestes. Em parte. Que somos para vós motivos de glória, como sereis o nosso dia do Senhor. Então, assim, a integridade da vida de Paulo, ele tenta refletir na fala dele. Nas suas cartas. A linguagem da carta é simples, sincera, sem rebuscar, né? Para fazer com que eles entendam. E aí, Jane, talvez aqui dê uma outra pista que a gente não vai saber ao certo, tá? Isso aqui são cogitações, são inferências que a gente está fazendo. Como ele mencionou aqui as nossas cartas, então, provavelmente, esse grupo que está atacando Paulo atacou as cartas também. Tá? Então aqui está dando pista, assim como o versículo anterior falou da atitude dele, que ele está se defendendo, aqui também, como ele falou propriamente da carta, então pode ser que esses opositores estavam atacando as suas cartas também, as suas epístolas também. Tá? Como sendo difícil de compreender, tanto é que ele está falando aqui, compreendereis plenamente. Então os opositores podem falar assim, você está olhando essa carta aí, isso é difícil de compreender demais. Eu não estou entendendo nada disso aí. Então eles estão jogando o quê? A semente do mal. Sempre que a gente falou lá, a semente do mal. Está se multiplicando. Aliás, a semente multiplicou lá, tá? Paulo está escrevendo essa carta porque a semente multiplicou lá. Multiplicou. Então, eles estavam atacando as cartas, estavam atacando Paulo. Né? Tanto é que ele fala aí, espero que compreendas plenamente. Plenamente. Né? Ele quer que seja compreendido sem nenhuma dúvida. Completo. Né? E sem desviar, e sem má interpretação. Isso aí. Ser não só compreendida, entendida e compreendida para poder ser vivida. Sidney, e o que é esse dia do Senhor? Que ele fala no final aí do 13. Que somos para vós motivo de glória, como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus Cristo. Olha só, boa pergunta. Nessa época aí, eles achavam que Jesus ia voltar, né? Tinha lá os que pregavam que tem a volta do... Essa é a interpretação mais avançada. Sim. Isso, ok. Dá uma interpretação que Jesus voltaria. Mas aqui, o que é no dia do Senhor Jesus Cristo? É o dia da consciência. E olha só que legal que ele fala. Assim como nos compreendestes em parte, que somos para vós motivo de glória, ou seja, assim como vocês estão compreendendo e está sendo muito bem para mim, que vocês compreendam isso, assim será no dia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, vai ser no dia da sua consciência. Quando você verificar que a sua consciência estava tranquila. É isso que ele quer dizer. Aqui ele quer dizer que você está no caminho do bem, que você está no caminho da paz. Que esse é o caminho que você compreende que ele está certo, compreende o Evangelho de Jesus, assim vai ser o dia da sua consciência. Né? Esse nosso dia do Senhor Jesus Cristo, qualquer outro termo, Jane, que é utilizado também aqui, nosso dia do juízo final. Isso tudo significa consciência. Assim como a ressurreição, a gente dialogou bastante aqui, que é a vida eterna, isso aqui é um outro conceito que está embutido. Não era o Yom Kippur que o Haroldo falava muito? É o Yom Kippur, mas aí é uma data, né? Ok, que também significa a mesma coisa, mas aí é um outro termo. Eu acho que em Espiritismo a gente poderia colocar esse dia do Senhor como o dia do despertamento de cada espírito.
Qual vai ser o dia do Senhor meu, da Jane? O dia que eu desencarnar e que a minha consciência acordar, né, verificar, fazer a análise das minhas ações e reações e eu tiver um despertamento. Na doutrina espírita, o dia do Senhor poderia ser encarado dessa forma, né? Verônica, o dia do Senhor está na mensagem de hoje. No ciclo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não pago. Esse é o dia que você... Nossa! Recordar. É o dia da consciência. No ciclo carnal e no plano espiritual, tá ali. Obrigada. Na doutrina espírita, esse dia do Senhor é individual. É individual. É individual. Cada um terá o dia do Senhor do seu próprio espírito. Mas foi bom você ter... Foi bom a Verônica ter perguntado, porque eu já ia passar pro versículo 15, tá? Não ia não, porque eu não ia deixar. Não ia mesmo. Inclusive aqui na minha BJ, eu até escrevi aqui, ó, Dia da Consciência. Aqui, inclusive, eu tenho uma referência do Livro dos Espíritos, que é a questão 1009, que ele fala: o juízo final deve ser entendido como a renovação da humanidade. Ou seja, não é um evento único e catastrófico, mas um processo contínuo de transformação individual e coletivo. Ótimo, excelente, 1009. O dia do Senhor como o despertar da consciência. Muito bom. Muito bom, Johnny. Gente, cadê? Paramos aqui, vamos entrar no versículo 15. Então, semana que vem, a gente continua aqui o versículo 15. Ô, Sidney, só rapidinho, para não deixar passar aqui uma outra referência no capítulo Pode 18. falar. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá choro e ranger de dentes para aqueles que rejeitam a luz, mas alegria para os que trabalham para o bem. O dia do Senhor pode ser visto como um momento em que cada espírito desperta para a sua realidade espiritual e compreende o que fez na sua jornada evolutiva. Nossa, melhor referência que essa. Muito bom, Jane. O outro é Livro dos Espíritos, 1009. 1009. Essa aí é o que? Evangelho, qual capítulo? Muito bom. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Qual que é o item? Não coloquei item. Muito bom essas referências, tá? Muito bom. Encerramos aqui, gente. Passamos aí um pouquinho da hora. Mais uma vez, desculpe pela introdução. Ela foi anotei algumas coisas aqui, mas acabei falando até mais. Mas eu acho que deixou claro agora para todo mundo aí. Então, se vocês ficarem na dúvida do pecado, da morte, vocês vão lá no YouTube, acessa lá a aula 2 Coríntios, versículo 11 em diante, está lá. Depois eu vou até botar na descrição também, se alguém quiser depois procurar. Então, a semana que vem é o 15? É o 15. Tá. Começamos desse bloco aí pra frente, tá? Quem que foi, Joelma? A gente não chegou no é sim, é não. Lá no versículo 18. Mas eu não achei que fosse chegar, não. Não achou, não? Eu achei que a gente ia chegar. Para quem não leu, o versículo 18 tem uma pegadinha bacana ali, tá? O não é sim, é não. Então dá uma lida ali e vê se vocês conseguiram entender o que o Paulo falou ali. É muito bacana, gente. Eu ri muito com isso aí. O não é sim, é não. Muito bom, muito bom. Temos voluntário aí para fazer a oração. Deli, você pode fazer o fechamento para nós aí, fazendo um favor? Faço sim. Obrigado. Mais uma vez, gratos estamos, Jesus. Gratos estamos a Paulo, gratos aos espíritos amigos, aos que nos acompanham individualmente
ao que nos acompanha no estudo do grupo. Gratidão. Que nós continuemos a perseverar no estudo, Senhor, seguindo os teus ensinamentos e as reflexões que Paulo traz para nós. Fiquemos, oremos e vigiemos cada atitude nossa, para seguirmos em direção a Ti, seguindo o Teu Evangelho, reconhecendo nossos erros, exercitando o autoconhecimento, para que assim a gente identifique em nós cada ponto a ser melhorado. Que as nossas forças sejam renovadas, para que a gente persevere nesse caminho do estudo, da perseverança, e entendamos que necessitamos do recolhimento para o estudo, para assim nos vingarmos à espiritualidade amiga e compreendermos um pouco mais. Permaneça no lar de cada um de nós, a nos envolver, a nos intuir, e que as nossas vibrações, Senhor, sigam conduzidas por Ti àqueles que mais necessitam. Muito obrigada. Assim seja. Seja.